O último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta mais de 620 casos confirmados. Na última semana, 3 novos casos chamaram a atenção. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, os ministros do GSI, Augusto Heleno, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Com Heleno e Albuquerque, somam-se em 17 os integrantes da comitiva brasileira que acompanhou o presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, diagnosticados com Covid-19. Para fazer uma análise do cenário político da crise do coronavírus e seus desdobramentos, a gente vai falar agora ao vivo por telefone com o cientista político e advogado Marcelo Issa, que já está ao telefone aqui da Rádio Diário. Bom dia, Marcelo Issa. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diário, no programa Diário da Manhã. Muito obrigado por atender a nossa equipe essa manhã. E a nossa primeira pergunta é como fica a relação entre executivo, legislativo, judiciário nesse momento de Covid-19? Olha, a relação entre os poderes já vinha num estágio de desgaste bastante acentuado desde a posse do presidente Bolsonaro. Houve momentos de grande tensão entre os poderes, mas nessas últimas semanas o que essa grave crise vem revelando é um grande distanciamento entre o poder executivo, especialmente, e o poder legislativo, e também em relação ao judiciário. Há quem diga que o executivo vem se isolando, especialmente porque medidas importantes que deveriam estar sendo adotadas pelo poder executivo, pelo governo federal, estão sendo, na prática, conduzidas pelos governadores e pelos prefeitos. Nós vimos declarações bastante duras, bastante enfáticas dos chefes dos poderes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados e também do Judiciário, além de outros ministros do Supremo Tribunal Federal, que não apenas o presidente, condenando especialmente a postura irresponsável do presidente Bolsonaro ao sair do Palácio do Planalto no último dia 15, durante as manifestações em apoio ao seu governo, para cumprimentar manifestantes, mesmo sabendo ainda se não estava de fato contaminado. Então, esse contexto todo tem provocado, de fato, um tensionamento maior entre os poderes, na relação entre os poderes. Tem uma questão que é muito interessante que virou tema nesse fim de semana. O ministro da Saúde, o Mandetta, durante uma coletiva, o ministro Mandetta, ele disse que ele sugeriu, na realidade... Alô? Você está ouvindo bem agora? Agora sim. Tá bom. Fiquei Bem, um tempo sem ouvir. tá bom. A gente vai refazer a pergunta. O ministro da Saúde, o Mandetta, ele disse durante uma entrevista coletiva online que ele sugeria que não houvesse as eleições municipais esse ano, por conta justamente da Covid-19 e dos reflexos que o Brasil ainda terá sobre a doença, que tudo fosse numa grande eleição geral em 2022. Aí nós teríamos aí eleição para presidente, governadores, senadores, deputados federal e estadual, além de prefeitos e também vereadores. O senhor concorda com isso? Veja, em primeiro lugar, nós temos uma regra na Constituição que determina que qualquer alteração na legislação eleitoral deva ocorrer com ao menos um ano de antecedência em relação ao pleito. Portanto, do ponto de vista constitucional, é impossível adiar as eleições. É claro que o cenário é extremamente excepcional, extremamente grave, tudo está mudando dia a dia. Então, eu considero que é mais prudente aguardar, ao menos essa fase mais aguda da crise, para encaminhar esse debate. Houve até quem dissesse que seria possível utilizar recursos do fundo partidário ou do fundo eleitoral no combate à pandemia. No entanto, a ordem de grandeza necessária para enfrentamento dessa doença
é extremamente superior ao que há disponível para o sistema partidário, que somando os dois fundos alcançaria cerca de 3 bilhões de reais nesse ano. É evidente, por outro lado, que qualquer ajuda, qualquer recurso é importante no enfrentamento à pandemia. No entanto, me parece que há formas mais eficientes e mais rápidas de alcançar mais recursos superiores a esses montantes, como, por exemplo, algum remanejamento na sistemática de rolagem da dívida pública poderia converter muitos mais dinheiros, muitos mais recursos para o enfrentamento da doença de maneira mais rápida, inclusive. E há um outro ponto que me parece relevante. Sempre que se necessita de recursos para o enfrentamento de qualquer questão que seja grave, sem desmerecer, é óbvio, a importância desse problema que nós enfrentamos hoje, algumas vozes sugerem retirar recursos dos partidos políticos ou da política. Eu tenho uma certa preocupação com esse tipo de discurso, porque pode dar a impressão de que os partidos políticos, a política em si ou a própria democracia são menos relevantes, quase desimportantes, a ponto de serem dispensadas. Esse tipo de discurso, do meu ponto de vista, só interessa àqueles que têm pouco apreço pela democracia e pretendem, de alguma forma, enfraquecer a participação popular. Da mesma forma, o adiamento das eleições, neste momento, é um debate, do meu ponto de vista, precipitado. Como é que o senhor avalia? Como é que o senhor avalia o comportamento do presidente da República do Brasil, Bolsonaro, comparando com outros chefes de Estado em relação ao mesmo tema, a Covid? Trump, Macron na França, Merkel na Alemanha, entre outros. Pois é, Patrick, eu incluiria nessa lista o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem o presidente Bolsonaro diz tanto admirar. De fato, o comportamento do presidente é um ponto fora da curva, está num nível de diferenciação extrema em relação ao comportamento de todos os outros chefes de governo, chefes de Estado ao redor do mundo. Ontem mesmo, o guru do presidente, aquele mentor intelectual que todos apontam como grande influenciador do presidente Bolsonaro, de seu governo e de seus seguidores, Olavo de Carvalho, irresponsavelmente fez uma declaração nas redes sociais dizendo que o coronavírus não matou ninguém até hoje. Isso é de um nível de insanidade indescritível. O presidente tem demonstrado atitudes extremamente irresponsáveis e assustadoras, como, por exemplo, quando ontem ele deu uma entrevista dizendo que o povo brasileiro saberá a verdade e saberá que os governadores e prefeitos que estão tentando enfrentar essa pandemia com medidas mais duras estão exagerando ou então são destruidores de emprego e que isso irá aparecer em breve. Ora, todos os chefes de Estado, todos os chefes de governo, inclusive o presidente Trump, estão adotando medidas dessa natureza e é de uma irresponsabilidade inominável. Eu tenho a impressão de que, ao fazer isso, o presidente adota a seguinte estratégia. Caso as medidas adotadas pelos governadores, pelos prefeitos, sejam eficientes e a crise da pandemia aqui no Brasil seja mais branda, o presidente Bolsonaro poderá dizer que estava correto ao solicitar que as medidas não fossem tão duras assim, porque afinal, na verdade, como ele diz, isso é apenas uma gripezinha. Mas se, por outro lado, a crise se agravar e a pandemia de fato matar muita gente, como é o que se espera, como é o que se vê acontecendo ao redor do mundo inteiro, ele então poderá dizer que se tratou de uma fatalidade, que todos os esforços foram feitos, que os governadores e os prefeitos estavam corretos nas suas atitudes.
é uma estratégia muito ruim, que tem em consideração principalmente o aspecto político em primeiro lugar e não a proteção à vida dos brasileiros e das brasileiras. Marcelo Issa, cientista político e advogado, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio Diário, também no portal de notícias d24am.com e na Record News Manaus. A gente agradece e espera que em breve voltemos a conversar. Tenha um bom dia. Um bom dia, também agradeço, estou à disposição.